Eu vou te pedir que pense num momento específico. Um momento em que você estava completamente bem, em paz, em equilíbrio, sentindo que a vida fazia sentido. E então, algo mudou. Alguém foi embora. Alguém disse algo que não deveria ter dito. Alguém deixou de fazer o que você precisava que fizesse. E tudo aquela sensação de bem que você tinha desmoronou, não aos poucos, de vez. Como se o chão tivesse saído de debaixo dos seus pés, porque o chão era outra pessoa, era a aprovação de alguém, era a presença de algo que você havia construído como condição para que a paz existisse. Se você conhece esse momento, e a maioria das pessoas conhece, então você já experimentou o custo mais alto que existe na vida humana, o custo de construir a sua felicidade sobre fundações que não são suas, sobre as escolhas de outras pessoas, sobre circunstâncias que podem mudar sem aviso, sobre aprovações que podem ser retiradas a qualquer momento por razões que você nunca vai controlar completamente. Esse custo é devastador. Não porque as pessoas ao redor sejam ruins ou porque o mundo seja hostil, mas porque você colocou algo que deveria ser uma construção interna, a sua paz, o seu equilíbrio, o seu senso de valor, nas mãos de algo externo. E tudo que está do lado de fora pode ser removido. Os estoicos entenderam isso há 2000 anos, com uma clareza que ainda hoje a maioria das pessoas não alcança. E o que eles descobriram, e viveram, e demonstraram ser possível nas condições mais difíceis imagináveis, é que existe uma forma de felicidade que não pode ser removida de fora. Uma forma de paz que não depende das circunstâncias para existir. Uma forma de suficiência interna que não precisa ser confirmada por ninguém para ser real. Esse vídeo é sobre como chegar lá. Não com indiferença, não fingindo que não sente, mas com a liberdade real de quem aprendeu onde mora a felicidade que dura e que parou de buscá-la nos lugares onde ela nunca vai estar. Antes de continuar, vai nos comentários agora e escreve de quem ou do que você mais precisa para se sentir bem, e que no fundo já sabe que essa dependência está te custando algo real. Pode ser uma pessoa específica, pode ser aprovação em geral, pode ser um resultado que você está esperando. Escreve lá enquanto o vídeo começa, porque no final dessa conversa você vai olhar para o que escreveu com olhos completamente diferentes. Deixa eu te contar sobre um dia na vida de Epicteto que mudou a forma como ele entendia e ensinava a independência emocional. Epicteto era escravo e o seu dono, um homem chamado Epafrodito, decidiu certa vez demonstrar seu poder sobre Epicteto de uma forma física e cruel. Começou a torcer a perna de Epicteto, progressivamente com força crescente. E Epicteto, com uma calma que chocou todos os presentes, disse apenas: "Você vai quebrá-la." Disse sem raiva, sem medo, sem implorar, apenas constatando. O dono continuou: "A perna quebrou." E Epicteto disse com a mesma calma: "Eu não te disse que você ia quebrá-la." E então continuou o dia como se nada de significativo houvesse acontecido, porque para Epicteto, nada de significativo havia acontecido. A perna era do mundo exterior. A dor era do mundo exterior. A humilhação que o dono tentou criar era do mundo exterior. Mas a paz de Epicteto, a sua forma de interpretar o que havia acontecido, a sua capacidade de manter o equilíbrio interno diante da adversidade, o seu senso de quem era independente do que o mundo fazia ao seu corpo, isso era inteiramente seu. E isso ninguém havia tocado, ninguém havia conseguido tocar. Esse é o nível de independência emocional que os estoicos não apenas teorizavam, mas viviam. E a pergunta que esse vídeo vai responder é: como você constrói isso? Não na mesma intensidade que Epicteto, poucos têm sua situação de provação.
mas com a mesma estrutura de onde a paz mora e de onde ela não mora. A primeira e mais fundamental compreensão é sobre o que os estoicos chamavam de bens. Em filosofia estoica, existem 3 categorias de coisas: os bens genuínos, os males genuínos e os indiferentes. Os bens genuínos são as virtudes: sabedoria, justiça, coragem, temperança. São as únicas coisas que são boas em qualquer circunstância, em qualquer quantidade, para qualquer pessoa. Os males genuínos são os vícios: a covardia, a injustiça, a tolice, o excesso. E os indiferentes, e aqui está onde a maioria das pessoas se surpreende, são todas as coisas que o mundo normalmente classifica como bens e males: saúde, dinheiro, reputação, prazer, dor, morte, pobreza, glória. Os estoicos diziam que essas coisas são indiferentes, não no sentido de que não importam, mas no sentido de que elas por si só não determinam se sua vida é boa ou não. Determinam as circunstâncias da vida, mas não a qualidade da vida. A qualidade da vida, a felicidade genuína, a eudaimonia que os estoicos buscavam, vem exclusivamente das virtudes, do caráter, de quem você é, não do que você tem ou do que os outros fazem. E essa distinção entre o que genuinamente determina a qualidade da sua vida e o que apenas determina as circunstâncias é o fundamento de toda a independência emocional estoica. Porque quando você internalizou de verdade que o único bem genuíno que existe é o caráter virtuoso e que tudo mais são circunstâncias que podem variar sem que a essência da sua vida mude, você para de precisar que as circunstâncias sejam de uma forma específica para que a paz exista. A paz já existe, no único lugar onde sempre existiu, em você. A segunda compreensão fundamental é sobre a diferença entre precisar e querer. Uma distinção que parece óbvia quando dita, mas que a maioria das pessoas nunca aplicou na prática de forma consistente. Você pode querer que alguém fique sem precisar que fique. Pode querer que um resultado aconteça sem precisar que aconteça para que sua integridade se mantenha. Pode querer a aprovação de alguém sem que a ausência dessa aprovação destrua a sua autoestima. A diferença entre querer e precisar não está no objeto do desejo, está na sua relação com o resultado. Quem quer permanece inteiro independente do resultado. Quem precisa fica refém do resultado. E o sofrimento genuinamente desnecessário que a maioria das pessoas carrega como peso constante, quase sempre vem não do querer, mas do precisar. Sêneca foi absolutamente direto sobre isso. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é alheio, apenas o tempo é nosso. E se tudo é alheio, se as pessoas, as circunstâncias, os resultados, as aprovações são todas coisas que existem fora do seu território e que podem ser removidas sem que você tenha controle definitivo sobre isso, então, construir a sua felicidade sobre qualquer uma dessas coisas é construir sobre areia. Não porque essas coisas não sejam boas quando estão presentes, mas porque a fundação da sua paz não pode ser algo que está fora do seu controle. A fundação precisa ser o que é inquestionavelmente seu, e o único território que é inquestionavelmente seu é o território interno, seus valores, seus pensamentos, seu caráter, como você responde ao que acontece. A terceira compreensão é sobre o que a dependência emocional realmente faz. Não como conceito abstrato, mas como mecanismo concreto que opera na sua vida todos os dias. Quando você precisa de alguém para se sentir bem, você não está apenas vulnerável ao sofrimento quando essa pessoa vai embora ou quando não corresponde ao que você precisa.
Você está constantemente, sutilmente, gerenciando a relação para garantir que a fonte do seu bem-estar permaneça estável. Você monitora os sinais. Você calibra o comportamento para manter a aprovação. Você evita conflitos, não porque eles seriam genuinamente desnecessários, mas porque o conflito ameaça a fonte de onde você tira paz. Você se torna, sem perceber, um gerenciador de risco emocional, gastando energia enorme para proteger as fontes externas de um bem-estar que poderia ser construído internamente sem toda essa fragilidade e sem todo esse custo. Marco Aurélio escreveu sobre isso nas Meditações com uma precisão que ainda hoje é desconcertante. A felicidade do teu ser depende inteiramente da qualidade dos teus pensamentos, não da qualidade das pessoas ao redor, não da qualidade das circunstâncias, da qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos é a única coisa que você controla completamente, porque é a única coisa que é inteiramente sua, desde o primeiro segundo de consciência até o último. Quando você começa a construir a felicidade sobre essa fundação, sobre o cultivo dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios valores, do seu próprio caráter, você se liberta de toda a fragilidade que vem de construir sobre o externo. E essa liberdade não cria distância das pessoas que ama, cria uma forma diferente de estar com elas. Uma forma onde você está presente porque escolhe, não porque precisa. E essa escolha, essa presença genuinamente voluntária, é muito mais rica e muito mais real do que qualquer presença movida pela necessidade. Se você está chegando até aqui e quer uma metodologia completa para construir essa independência emocional de forma estruturada, com exercícios práticos e uma sequência clara de aplicação, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Lá você encontra o passo a passo de como transformar esses princípios em hábitos reais, que funcionam nas situações mais difíceis da sua vida. Vale muito acessar depois desse vídeo. A quarta compreensão é sobre o que os estoicos chamavam de autarquia, a suficiência em si mesmo. Autarquia não significa isolamento ou autossuficiência total no sentido material. Os estoicos eram explícitos que o ser humano é social e que as relações são parte essencial de uma vida bem vivida. Autarquia significa a capacidade de encontrar em si mesmo os recursos para a paz, para o equilíbrio e para o sentido, sem precisar importá-los de fontes externas que não controlamos. Epicteto descreveu a autarquia como o estado de quem tem em si mesmo tudo o que precisa para ser bom, não tudo o que precisa para ser confortável. Essa é uma questão diferente. Mas tudo o que precisa para ser bom, para agir com integridade, para manter a paz interna, para ser quem decidiu ser. E esse estado, que parece distante quando você está no meio de uma dependência emocional intensa, é, na verdade, mais próximo do que parece, porque você já tem tudo o que precisa, não em termos de circunstâncias perfeitas, mas em termos de capacidade. A capacidade de escolher como você interpreta o que acontece, a capacidade de decidir quais valores vão guiar suas ações, a capacidade de processar a dor sem ser destruído por ela. A capacidade de aprender com o que foi difícil sem ser definido pelo que foi difícil. Essas capacidades são suas. Sempre foram. O trabalho da independência emocional não é criar capacidades que não existem. É descobrir e cultivar as que sempre estiveram lá, esperando serem exercidas. Quinto ponto fundamental: a independência emocional não é o mesmo que não precisar de pessoas. Essa é a confusão mais comum e a que mais afasta as pessoas de realmente entenderem o que os estoicos estavam ensinando. Precisar de conexão humana, de amor, de amizade, de comunidade, isso não é fraqueza. Isso
é natureza. Os estoicos eram absolutamente claros sobre isso. Marco Aurélio escreveu: "Fui criado para o bem dos outros." Sêneca construiu uma das amizades filosóficas mais profundas que a história registrou. A amizade com Lucílio, documentada nas cartas a Lucílio. Epicteto tinha alunos que ele amava com a profundidade de quem realmente se importa com o crescimento do outro. Nenhum deles era um ermitão emocional. Nenhum deles pregava a indiferença às pessoas como virtude. O que eles distinguiam com precisão é a diferença entre relacionar-se e precisar, entre amar e depender, entre desfrutar da presença de alguém e fazer dessa presença a condição da sua paz. Você pode amar profundamente sem precisar. Pode se importar completamente sem fazer do resultado do que o outro faz a condição do seu equilíbrio. Pode estar genuinamente presente numa relação sem colocar sobre ela o peso de ser a fonte da sua felicidade. Um peso que nenhuma relação aguenta indefinidamente sem rachar. A independência emocional não afasta as pessoas que importam. Na verdade, cria relações muito mais saudáveis, porque você não está na relação por necessidade, está por escolha. E relações de escolha têm uma qualidade completamente diferente das relações de necessidade. Clica em curtir esse vídeo agora, se ele está chegando num lugar real para você. Esse gesto simples ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo esse conteúdo toda semana. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem um vídeo que vai continuar construindo essa versão mais livre e mais inteira de você. Sexto ponto, a aprovação. E porque a busca por aprovação é a forma mais sutil e mais destrutiva de dependência emocional que existe. Existe algo no cérebro humano que é biologicamente calibrado para buscar a aprovação dos outros. Essa calibração existia por uma razão. Em grupos pequenos de caçadores-coletores, ser excluído do grupo significava literalmente a morte. A aprovação social era uma questão de sobrevivência. Mas no mundo moderno, onde a exclusão de um grupo raramente significa perigo físico real, essa calibração biológica continua operando com a mesma intensidade de quando a exclusão era letal. E o resultado é que você reage ao julgamento de um estranho no feed com o mesmo nível de ativação neurológica que um ancestral primitivo reagia à ameaça de ser expulso da tribo. Desproporcional, custoso e amplificado de forma devastadora pela escala com que as redes sociais expõem você ao julgamento de centenas ou milhares de pessoas simultaneamente. Epicteto foi o filósofo que mais trabalhou especificamente com a aprovação. E ele fazia isso porque via nos seus alunos, todos os dias, o quanto a busca por aprovação os mantinha presos em versões menores de si mesmos. Versões que não diziam o que pensavam de verdade para não arriscar a aprovação. Versões que não tentavam o que queriam tentar para não arriscar o fracasso visível. Versões que se moldavam constantemente às expectativas dos outros sem jamais se perguntar o que queriam ser quando ninguém estava definindo o que deveriam ser. A libertação da aprovação que Epicteto ensinava não era cinismo ou arrogância, era a percepção profunda de que a opinião de outra pessoa sobre você é informação sobre ela, sobre seus valores, suas referências, seu estado emocional naquele momento. Não é informação sobre você. E quando você internaliza isso de verdade, quando você para de tratar a aprovação alheia como dado confiável sobre quem você é, você se liberta de um dos maiores sistemas de controle externo que existe sobre a vida humana. Sétimo ponto, como se sente a independência emocional por dentro. E por que é importante nomear isso para que você reconheça quando está chegando lá? Porque independência emocional não é indiferença. Não é a frieza de quem não sente. Não é o vazio de quem desistiu de querer.
É algo completamente diferente, uma qualidade específica de presença e de equilíbrio que os estoicos chamavam de ataraxia. Ataraxia significa literalmente ausência de perturbação, não ausência de sentimento. Os estoicos sentiam tudo com profundidade real, mas a ausência de perturbação, a capacidade de sentir sem ser destruído pelo sentimento, de estar completamente presente numa situação difícil, sem ser engolido por ela, de experimentar perda, decepção, dor e permanecer inteiro, não como pedra que não sente, como árvore com raízes profundas que dobra com o vento, mas não cai. Marco Aurélio descreveu esse estado em vários momentos das meditações, não como algo que havia conquistado de vez e para sempre, mas como algo que perseguia diariamente, que alcançava às vezes mais e às vezes menos, que construía progressivamente ao longo de uma vida inteira de prática. E a forma como ele descrevia, com a honestidade de quem sabe que não chegou ainda, mas que está no caminho, é o que torna as meditações tão humanas e tão acessíveis. Ele não estava descrevendo um estado de perfeição inalcançável. Estava descrevendo um caminho percorrido todos os dias, com mais e com menos sucesso, mas sempre em progressão. Isso é o que a independência emocional é na prática, não um estado que você atinge de uma vez e que depois permanece imutável. É uma prática diária de retorno a si mesmo quando as circunstâncias puxam para fora. De lembrar onde mora a paz quando o mundo tenta convencer que ela mora em outro lugar. De construir, repetição por repetição, uma fundação interna que fica progressivamente mais sólida. 8º ponto, o luto e a independência emocional. Existe uma tensão que precisa ser abordada diretamente, porque é onde a maioria das pessoas sente que a independência emocional pede algo impossível. E a tensão é esta: se você não precisa de ninguém para ser feliz, o que acontece com a dor quando alguém que você amava vai embora? Com a tristeza real de uma perda genuína? Com o peso de uma decepção profunda? Os estoicos responderam a isso de uma forma que é ao mesmo tempo honesta e libertadora. Eles não negavam a dor, não pregavam uma indiferença impossível diante da perda. Sêneca perdeu amigos queridos e escreveu sobre essa dor com uma intensidade que revela que ele sentiu de verdade. Marco Aurélio perdeu filhos, e as meditações revelam, em alguns momentos, a profundidade real do luto que carregava. O que os estoicos ensinavam não é que a dor não existe, é que existe uma diferença entre sentir a dor, que é honesto, que é humano, que é necessário, e deixar que a dor destrua a fundação. Você pode chorar a perda de alguém que amou e ainda assim permanecer inteiro no nível mais fundamental. Porque quem você é, seus valores, seu caráter, sua capacidade de continuar amando, de continuar crescendo, de continuar contribuindo, nenhuma perda pode remover isso. A dor toca a superfície, a fundação permanece. E é essa fundação que você constrói com a independência emocional, não para não sentir, mas para que o que sente não possa destruir quem você é. 9º ponto, a prática concreta. Como você começa a construir a independência emocional de forma real e aplicável a partir de hoje. Porque tudo o que conversamos até aqui é real e poderoso, mas só tem valor se sai da abstração e entra na vida cotidiana. A prática começa com uma única pergunta que você desenvolve o hábito de fazer toda vez que sentir que a sua paz está sendo controlada por algo externo. O que exatamente estou precisando agora? E essa necessidade está dentro do meu controle ou fora? Se está dentro do seu controle, quais pensamentos você está tendo? Quais escolhas você pode fazer? Como você pode agir de acordo com seus valores nessa situação? Você age imediatamente e com clareza. Se está fora do seu controle, o comportamento de outra pessoa, o resultado de algo que já foi feito, a opinião que alguém formou sobre você,
Você pratica a soltura. Não ignorância, não negação, soltura consciente. O reconhecimento de que isso não é seu território e que lutar por ele é desperdício de energia que poderia ir para o que é genuinamente seu. A segunda prática é o que Sêneca chamava de exame diário. A revisão honesta, ao final de cada dia, de onde a paz estava e onde foi. Onde você foi dependente do externo de formas que te custaram algo. Onde você manteve o equilíbrio interno, mesmo quando as circunstâncias pressionavam. O que você pode fazer diferente amanhã? Esse exame, simples, honesto, feito sem autopunição, mas com clareza, é o que transforma a independência emocional de conceito em prática, que vai se tornando cada vez mais automática ao longo do tempo. A terceira prática é o que Marco Aurélio chamava de recordação de princípios. O hábito de lembrar regularmente, especialmente nos momentos de maior pressão, de onde a paz genuinamente mora. Não em alguém, não numa circunstância, em você. No que você pensa, no que você escolhe, em quem você decide ser nesse momento específico. 10º ponto. O que acontece nas suas relações quando você desenvolve independência emocional? E aqui é onde o paradoxo mais bonito do estoicismo se revela, porque o resultado é completamente o oposto do que a maioria das pessoas imagina quando ouve que vai depender menos das outras pessoas. Quando você para de precisar das pessoas para ser feliz, você começa a gostar delas de uma forma diferente. Mais limpa, mais genuína, mais generosa, porque você não está mais na relação para tirar algo que você precisa, você está na relação para oferecer algo que você tem. E a diferença entre essas duas formas de estar numa relação é a diferença entre uma relação que drena e uma relação que eleva. Entre uma relação onde os dois estão extraindo e onde os dois estão contribuindo. Entre uma dinâmica de escassez e uma dinâmica de abundância. As pessoas ao seu redor também sentem essa diferença, muitas vezes sem conseguir nomeá-la. Elas sentem quando você está presente porque escolheu estar, não porque precisa estar. Sentem quando você as está vendo de verdade, não gerenciando para que sejam o que você precisa que sejam. Sentem a leveza de estar com alguém que não coloca sobre elas o peso de serem a fonte da paz de outra pessoa. E essa leveza, essa sensação de ser desejado em vez de necessário, é o que atrai de forma irresistível. Não apenas nas relações amorosas, em todas. As pessoas querem estar perto de quem está inteiro, de quem chega trazendo, não buscando. De quem oferece presença genuína em vez de presença transacional. Independência emocional não afasta os outros, atrai os certos. Agora, antes de encerrar, vai lá reler o que você escreveu nos comentários no início. Aquela dependência que você identificou, aquela pessoa ou circunstância de quem você disse que mais precisa para se sentir bem. Olha para isso com o que você aprendeu aqui. Essa necessidade está no território que é seu ou no território que é externo? Essa paz que você está buscando fora, existe alguma forma de começar a construir uma versão dela dentro? Não completamente, não de uma vez, mas um pouco? Escreve nos comentários o que mudou na sua perspectiva. E o Manual do Estoicismo, cujo link está na descrição, tem o passo a passo completo de como construir essa independência emocional de forma estruturada. Acessa lá. E antes de fechar, se esse vídeo chegou num lugar real, se o tema de focar em si mesmo e construir a paz por dentro ressoou com algo que você já sabia, mas que ainda não havia nomeado com essa clareza. Tem um vídeo aqui no canal que continua essa conversa de uma forma diferente. Não sobre focar em você de dia, no barulho, no movimento, mas sobre encontrar a paz no silêncio da noite.
sobre o que os estoicos descobriram especificamente para o momento em que o dia termina e você finalmente fica sozinho com o que importa. Esse vídeo se chama Concentre-se em você e veja o que acontece. Está aqui no canal e é o vídeo mais recente. Mas se você já assistiu esse, então o próximo passo é o vídeo Ouça Isso Antes de Dormir, também aqui no canal. Porque a independência emocional que você está construindo de dia precisa de silêncio para se consolidar à noite. E esse vídeo te dá exatamente esse silêncio. Assiste hoje à noite. Te vejo lá. Quero voltar ao começo de tudo, à raiz de onde a dependência emocional nasce. Porque entender a origem muda completamente a forma como você lida com ela. A dependência emocional não aparece do nada. Ela tem uma história específica na vida de cada pessoa. Tem um momento de origem, às vezes vários, onde algo aconteceu que ensinou ao sistema nervoso que a paz, o valor e a segurança vinham de fora. Na infância, quando o amor dos cuidadores era a condição para a sobrevivência, aprender a calibrar o comportamento para garantir a aprovação era adaptação inteligente. Quando o adulto ficava satisfeito, havia segurança. Quando ficava insatisfeito, havia ameaça. O sistema nervoso aprendeu: eu fico bem quando eles ficam bem comigo. E esse aprendizado, que foi adaptativo na infância porque havia uma dependência real de sobrevivência, permaneceu instalado no sistema nervoso mesmo depois que a dependência real desapareceu. Mesmo depois que você se tornou adulto, com capacidade de cuidar de si mesmo, de criar sua própria segurança, de construir sua própria aprovação interna, o programa antigo continua rodando, continua buscando no externo a confirmação de que está tudo bem. Continua calibrando o comportamento para garantir a aprovação que na infância era necessária, mas que agora é apenas habitual. Os estoicos não tinham o vocabulário da psicologia do desenvolvimento que temos hoje, mas tinham a observação precisa do padrão e a solução prática para ele. Epicteto ensinava que o primeiro passo para a liberdade é reconhecer a corrente. Não a corrente física que o prendia como escravo, a corrente interna, o padrão de buscar no externo o que só pode vir do interno. E o reconhecimento dessa corrente, ver com clareza que ela existe, de onde veio e o que ela faz com a vida do dia a dia, é o começo do processo de dissolução. Não dissolução dramática e imediata, gradual, progressiva, com prática e com paciência, mas dissolução real. Quero falar sobre algo que raramente é discutido nesse contexto: a diferença entre solidão e solitude. Solidão é a experiência dolorosa de estar sozinho quando não quer estar. É o vazio que aparece quando a ausência de companhia externa revela a ausência de companhia interna. É o estado de quem nunca desenvolveu a capacidade de ser boa companhia para si mesmo e que, portanto, experimenta qualquer período sem estímulo externo como ameaça, como vazio, como algo a ser urgentemente preenchido. Solitude é completamente diferente. É a experiência de estar sozinho e estar bem nisso. De encontrar na própria companhia recursos reais, pensamentos interessantes, sentimentos que merecem atenção, uma presença interna que é nutritiva em vez de ameaçadora. É o estado de quem cultivou o suficiente internamente que o silêncio não é vazio, é espaço. Que a ausência de estímulo externo não é privação, é oportunidade. Que a própria companhia, ao longo do tempo, foi se tornando progressivamente mais boa. Sêneca descrevia a solitude como um dos maiores presentes que a prática filosófica oferece. E ele o fazia não de forma teórica, mas a partir de experiência real. Ele havia praticado a solitude ao longo de décadas. Havia descoberto que as melhores conversas que teve na vida foram as conversas consigo mesmo, em silêncio, no exame honesto do que estava pensando e sentindo e querendo.
Havia descoberto que a companhia mais consistente, mais confiável e mais nutritiva que existia era a sua própria, quando havia sido cultivada com o cuidado que merecia. A transformação de solidão em solitude é um dos indicadores mais claros de progresso na independência emocional. Não porque você para de querer companhia, mas porque a ausência de companhia para de ser ameaça e passa a ser espaço. E essa transformação de ameaça para espaço é o que liberta. Porque quando o silêncio e a solidão deixam de ser algo a ser evitado, você para de tomar decisões por medo da solidão. Você para de ficar em relações que não te servem porque a alternativa parece vazia demais. Você para de aceitar presença de qualidade ruim porque qualquer presença parece melhor do que nenhuma. E quando você para de tomar decisões por medo da solidão, a qualidade de tudo que você escolhe muda dramaticamente. Quero falar sobre o ego e sobre como o ego alimenta a dependência emocional de formas que são difíceis de ver de dentro. O ego, no sentido estoico, é a parte de você que se identifica com o que está fora, com o título, com a reputação, com a posição, com o que os outros pensam de você, com o sucesso visível. É a parte que precisa de confirmação externa para se sentir real. E a dependência emocional é, em grande parte, a manifestação prática do ego. É o ego buscando no externo a validação que não consegue encontrar de forma autossuficiente. Marco Aurélio lutou com o ego durante toda a sua vida, e as meditações estão cheias de instruções para si mesmo, para não se deixar contaminar pelos vícios que o poder inevitavelmente oferecia. Não sejas tingido pela púrpura, ele escrevia a si mesmo, usando a cor imperial como metáfora. Não deixes que o título mude quem você é internamente. Não confundas o que você representa externamente com o que você é internamente. Essa distinção entre o que você representa e o que você é a mesma distinção que existe entre a identidade baseada no externo e a identidade baseada no interno. E a independência emocional real requer que essa distinção seja clara. Que você saiba com honestidade que não depende de confirmação de ninguém quem você é quando o título some, quando a aprovação some, quando as circunstâncias favoráveis some. Que haja algo sólido e real que permanece quando tudo o que é externo é removido. Isso é o que os estoicos chamavam de caráter. E caráter, ao contrário de reputação, não pode ser tirado de fora. Vamos falar sobre uma prática específica que os estoicos usavam para desenvolver independência emocional e que você pode começar hoje sem nenhum recurso especial. Chamava-se melete, meditação ou prática deliberada. E no contexto específico da independência emocional, a melete que os estoicos recomendavam era a prática de se perguntar regularmente, em momentos de tranquilidade, não no meio de uma crise, o que você faria se perdesse as coisas das quais mais depende. Não como catastrofismo, como treino de perspectiva. Se essa relação terminasse, o que permaneceria em mim que é genuinamente meu? Se essa posição fosse removida, o que restaria de quem eu sou quando o título some? Se a aprovação que busco nunca chegasse, o que saberia sobre meu próprio valor quando não há confirmação externa? Essas perguntas, feitas com honestidade e com a calma que o período de tranquilidade permite, revelam de onde sua identidade realmente vem. E frequentemente, quando você vai de verdade às respostas, você descobre que há mais dentro do que a dependência emocional te fez acreditar. Que há recursos internos reais que a dependência tornava invisíveis, porque sempre havia algo externo preenchendo antes que você precisasse encontrá-los dentro. Sêneca praticava uma versão mais radical disso. Ele periodicamente vivia por dias como se fosse pobre, sem os confortos habituais, sem a comida boa, sem os prazeres que o dinheiro permitia.
E ao final desses períodos, ele descrevia não o sofrimento que esperava, mas a surpresa de descobrir que estava bem. Que havia algo dentro que sustentava a qualidade da experiência independente das circunstâncias externas. E essa descoberta, feita empiricamente, não apenas teoricamente, era o que tornava a sua prática filosófica real. Não conhecimento sobre independência emocional. Evidência de independência emocional. A diferença entre os dois é enorme. Quero falar sobre relacionamentos e independência emocional de forma mais profunda, porque é o território onde a maioria das pessoas tem a maior resistência e a maior confusão. Existe um padrão comum em relacionamentos onde uma ou ambas as pessoas estão emocionalmente dependentes. A relação começa bem, com atração e conexão genuínas. Mas, gradualmente, à medida que os meses passam, algo muda. A relação que no começo era uma escolha começa a se tornar uma necessidade. A presença do outro que no começo era desejada começa a ser precisada. E com a necessidade vem o controle, não necessariamente consciente ou mal intencionado, mas real. A tentativa de garantir que a fonte do bem-estar permaneça estável. E o outro, que sente a pressão do ser precisado, que percebe que está sendo colocado na posição de ser responsável pela felicidade de alguém além da sua própria, começa a se afastar. Não porque deixou de amar, mas porque a presença de precisão cria um tipo de sufocamento que o amor genuíno não aguenta indefinidamente. O paradoxo cruel é esse. Quanto mais você precisa de alguém, mais você tende a afastá-lo. E quanto mais você se afasta da dependência, quanto mais você se torna genuinamente suficiente, mais você se torna desejável. Não porque você se tornou frio ou inacessível, mas porque você se tornou alguém que está na relação por escolha, não por necessidade. E essa diferença, ser desejado versus ser necessitado, é o que transforma a qualidade de todas as relações. As pessoas querem estar com quem escolhe estar com elas, não com quem precisa estar. E quando você desenvolve independência emocional real, você transforma a qualidade de todas as suas relações, porque você chega a elas oferecendo presença genuína em vez de extraindo o que precisa. E isso muda tudo. Um ponto que precisa ser abordado com honestidade é o processo de transição. O que acontece entre a dependência que você tem agora e a independência que você está construindo. Porque essa transição não é imediata e não é linear. Há momentos onde você vai recair nos padrões antigos, vai buscar no externo o que estava aprendendo a encontrar internamente. Vai precisar de aprovação em alguma situação específica. Vai sentir a dor da dependência de uma forma que parecerá contradizer todo o progresso que havia feito. Esses momentos são parte do processo. Não são falhas que invalidam o caminho. São os pontos onde o padrão antigo, profundamente instalado, repetido por anos, ressurge porque encontrou as condições que o ativam. Marco Aurélio escreveu sobre isso com uma honestidade que é rara mesmo entre os grandes filósofos. Ele descrevia momentos em que havia cedido à raiva, em que havia buscado aprovação, em que havia agido de formas que contradiziam os princípios que defendia. Não como prova de que a filosofia não funcionava, como evidência de que a prática é exatamente isso. Prática, não conquista permanente de um estado perfeito, prática diária de retorno ao que foi esquecido temporariamente. O que diferencia quem está progredindo de quem está estagnado não é a ausência de recaída, é a velocidade do retorno, é a capacidade de notar quando saiu do centro, quando voltou à dependência, e de retornar com gentileza e sem drama ao que estava sendo construído. Cada retorno é uma repetição da prática, e cada repetição aprofunda a fundação. Ao longo do tempo suficiente, os retornos ficam mais rápidos. A distância entre o centro e a periferia diminui,
E o estado de independência emocional, que no começo era algo que você alcançava em raros momentos de clareza, vai se tornando o estado padrão, não por mágica, por prática consistente ao longo de tempo suficiente. Quero encerrar com a pergunta que torna tudo isso concreto e verificável. A pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo regularmente e que revela em que ponto você está no caminho da independência emocional. A pergunta é: quem sou eu quando ninguém está olhando? Não quem você é na performance social. Não quem você é quando há aprovação a buscar ou julgamento a evitar. Quem você é quando é só você, em silêncio, sem plateia, sem recompensa e sem punição. Essa é a versão mais honesta de quem você é. E a independência emocional está sendo construída exatamente aí, nessa versão. Quando você age com integridade mesmo sem testemunha. Quando você mantém seus valores mesmo sem recompensa. Quando você é gentil mesmo quando ninguém vai saber. Quando você faz o certo mesmo quando o errado seria mais conveniente e completamente invisível. Cada uma dessas escolhas, feitas em silêncio, sem plateia, é um depósito na única conta que não pode ser zerada pelo externo, a conta do caráter. E essa conta, composta ao longo de anos de escolhas honestas e silenciosas, é o que produz a independência emocional real. Não a independência de não sentir. A independência de não precisar que o mundo confirme para você quem você é. Porque você já sabe, a partir das evidências acumuladas das suas próprias escolhas, em silêncio, quando ninguém estava olhando. Isso é o que os estoicos construíram. Isso é o que está disponível para você. E a única coisa entre você e essa liberdade é a decisão de começar, hoje, em silêncio, sem anunciar, a construir o que só pode ser construído por dentro. Existe uma dimensão da independência emocional que está diretamente ligada ao tempo, e especificamente ao passado. A maioria das dependências emocionais que as pessoas carregam não são apenas sobre o presente. São sobre o passado que ainda não foi completamente processado. Relações que terminaram, mas que ainda moram como peso na mente e no coração. Versões de si mesmo que existiam em determinados períodos da vida e que a perda de um relacionamento ou de uma situação parece ter levado junto. Identidades construídas em função do outro que, quando o outro vai embora, revelam um vazio que não estava lá antes, ou que estava, mas que o outro preenchia de forma que o vazio não precisava ser sentido. Os estoicos tinham uma prática específica para o trabalho com o passado que chamavam de processamento filosófico. Não a ruminação que revisa o passado em loop sem nenhuma intenção de aprendizado, mas a revisão honesta que extrai o que pode ser extraído e então deliberadamente solta o que não serve mais carregar. Sêneca escreveu sobre isso com uma clareza que ainda hoje é a melhor instrução que existe sobre como lidar com o passado. O que passou, passou. Aprende com ele tudo o que ele tem para ensinar. E então solta, não porque não importou, porque carregá-lo não vai mudar o que foi e vai custar o que ainda pode ser. Há um custo específico de carregar o passado que vale nomear, porque quando você está carregando o passado não processado, você está gastando energia que poderia ir para o presente e para o futuro num território que não pode ser mudado por mais energia que você invista. É literalmente um investimento com pior retorno possível. Não porque o que aconteceu não foi significativo, mas porque a energia gasta em revisitar o que não pode ser mudado é energia que não vai para criar o que ainda pode ser criado. E quando você libera o passado, quando você extrai o aprendizado e solta o peso, a energia que estava presa nessa direção fica disponível. E frequentemente, quando isso acontece, as pessoas descrevem uma sensação de leveza e de clareza que parece vir do nada. Não vem do nada. Vem da liberação de um recurso que estava preso.
É energia que sempre foi sua e que o passado não processado estava segurando. E essa energia liberada é o que a independência emocional, praticada com honestidade e com consistência, gradualmente devolve a você, não de uma vez, mas progressivamente, à medida que os padrões antigos de dependência são reconhecidos, examinados e soltados, um por um, com a paciência que o processo exige. Quero falar sobre alegria, porque existe um equívoco que precisa ser desfeito. O equívoco é que a independência emocional produz uma vida mais séria, mais austera, mais desprovida de prazer e de alegria. O equívoco de que quem não precisa de nada não desfruta de nada. Que quem desenvolveu equanimidade perdeu a capacidade de sentir com intensidade. Os estoicos responderam a esse equívoco com suas próprias vidas. E as vidas deles contradizem completamente essa imagem. Marco Aurélio era conhecido por um humor gentil e por apreciar os prazeres simples da vida. Sêneca desfrutava de banquetes, de música, de teatro e escreveu sobre isso sem nenhuma contradição com sua filosofia. Epicteto, mesmo como escravo, descrevia momentos de alegria genuína no ensino e na convivência com seus alunos. Nenhum deles era um asceta sem alegria. Todos eles desfrutavam, com uma liberdade que a dependência emocional nunca permite, porque quando você desfruta de algo de que precisa, o prazer está sempre contaminado pela ansiedade de perder. Quando você desfruta de algo de que não precisa, quando você está com alguém que escolheu estar, quando está num lugar que aprecia, mas que poderia não estar, quando está desfrutando de um prazer que valoriza, mas que seria capaz de abrir mão, o prazer é limpo. Não tem a sombra da ansiedade da perda. Não tem o peso da dependência que sempre sabe, no fundo, que a fonte do bem-estar pode ser removida a qualquer momento. E essa alegria limpa, a alegria de quem desfruta com leveza porque não precisa, é muito mais rica, muito mais profunda e muito mais duradoura do que qualquer alegria que vem da satisfação de uma necessidade. Porque a necessidade satisfeita produz alívio. A escolha desfrutada produz alegria. E a diferença entre os dois estados é a diferença entre uma vida que funciona e uma vida que floresce. Uma última coisa sobre relacionamentos, e especificamente sobre como a independência emocional muda o que você atrai. Existe um princípio que a maioria das pessoas experimenta, mas raramente examina. Você atrai o que você é, não o que você quer. Quando você está em estado de dependência emocional, quando você está precisando, buscando, monitorando, você projeta para o mundo ao redor uma certa frequência. Uma frequência de escassez, de busca, de necessidade não preenchida. E essa frequência, invisível mas real, tende a atrair dois tipos de resposta. A primeira é pessoas que também estão em estado de necessidade, que se encontram com você numa dinâmica de dois, precisando um do outro, onde ninguém tem o suficiente para dar ao outro, porque ninguém está pleno dentro de si mesmo. Essas relações têm uma intensidade inicial muito alta, porque a necessidade mútua cria conexão rápida e intensa, mas raramente duram, porque a estrutura não aguenta o peso do que é pedido. A segunda é pessoas que se sentem atraídas pela necessidade de uma forma que não é saudável, que encontram no ser necessitado uma forma de poder, de controle, de sentir-se importantes. Essas relações tendem a ter dinâmicas problemáticas que se revelam progressivamente, mas que são difíceis de sair, porque a dependência emocional mantém a pessoa presa. Quando você desenvolve independência emocional, quando você para de projetar necessidade e começa a projetar suficiência, o que você atrai muda. Você começa a atrair pessoas que também estão plenas, que estão na relação por escolha, que têm algo real para oferecer porque desenvolveram algo real em si mesmas. E essas relações
construídas sobre a base de 2 inteiros em vez de 2 pela metade, têm uma solidez e uma riqueza que as relações de dependência raramente alcançam. Vai lá nos comentários reler o que você escreveu no início. Aquela dependência que você identificou. Com tudo que você aprendeu nessa conversa, como você vê essa dependência agora? O que seria diferente se você a tivesse construída internamente em vez de buscar fora? Escreve lá o que mudou. E se você quer o passo a passo completo de como construir essa independência emocional de forma estruturada, o Manual do Estoicismo tem exatamente isso. O link está na descrição. E hoje à noite, antes de dormir, assiste o vídeo mais recente do canal. Concentre-se em você e veja o que acontece. Porque a independência emocional que você está construindo de dia precisa de silêncio e de quietude para se consolidar à noite. E esse vídeo te dá exatamente esse espaço. Porque tudo que conversamos aqui sobre construir a paz por dentro, sobre não precisar que o mundo seja diferente para estar bem, sobre a liberdade que vem de ser suficiente em si mesmo, tudo isso é o começo de uma conversa que continua no próximo vídeo, no próximo dia, na próxima escolha silenciosa que você vai fazer quando ninguém estiver olhando. E é exatamente ali, nessa escolha silenciosa, que a liberdade que você está buscando está sendo construída. Tijolo por tijolo, dia por dia, em silêncio. Te vejo no próximo vídeo. Preciso falar sobre algo que aparece inevitavelmente quando as pessoas começam a desenvolver independência emocional e que pode ser confundido com regressão quando na verdade é progresso, a fase do desconforto da transição. Quando você começa a retirar a atenção dos padrões externos que antes preenchiam o espaço interno, esse espaço precisa de tempo para desenvolver sua própria presença. E durante esse tempo, que pode durar semanas ou meses, dependendo de quanto tempo os padrões externos operaram, há um período onde o espaço interno ainda não está completamente desenvolvido e o externo já foi parcialmente reduzido. E esse período pode parecer vazio, pode parecer solidão, pode parecer que você se tornou mais frio, mais distante, menos capaz de sentir com a intensidade que sentia antes. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que os anestésicos emocionais que o externo fornecia foram reduzidos. E agora você está sentindo o que sempre estava lá, mas que sempre estava sendo coberto. O desconforto que aparece nessa fase não é evidência de que a prática está errada. É evidência de que está funcionando. É o sinal de que você está realmente em contato com o que estava sendo evitado e que agora pode ser processado de forma honesta em vez de suprimido por dependência. Epicteto ensinava seus alunos a não desanimar nessa fase, a reconhecê-la como parte necessária do processo, o equivalente da dor muscular que aparece nos primeiros dias de treino físico. Não é sinal de dano, é sinal de trabalho real sendo feito. E assim como a dor muscular diminui, à medida que o corpo se adapta e fica mais forte, o desconforto da transição diminui à medida que a presença interna se desenvolve e se torna progressivamente mais nutrida e mais capaz de sustentar a paz que antes precisava ser importada de fora. O outro lado desse processo, quando a presença interna está suficientemente desenvolvida, é um estado de equilíbrio que é qualitativamente diferente de qualquer coisa que a dependência produzia. Não mais intenso no sentido de fogo alto que queima rápido, mas mais sólido, mais consistente, mais real. Uma alegria que não precisa de combustível externo para existir. Uma paz que não é perturbada por cada variação do externo. Uma presença em si mesmo que é finalmente, genuinamente boa companhia. Quero falar sobre a gratidão e sobre como ela se transforma quando você deixa de precisar e começa a apreciar. Quando você precisa de alguém, a presença dessa pessoa é uma necessidade satisfeita. O sentimento que isso produz é alívio.
Alívio não é gratidão, é a cessação de uma tensão. É o que você sente quando para de ter dor de cabeça. Real, mas não rico. Quando você não precisa de alguém, quando você é suficiente em si mesmo e escolhe estar com essa pessoa por escolha pura, a presença dela se torna um presente. E a gratidão que um presente produz é completamente diferente do alívio que a necessidade satisfeita produz. É mais profunda, é mais rica, é mais capaz de ser expressa de forma genuína, porque não está contaminada pela ansiedade da dependência, não está sendo gerenciada para garantir que a fonte permaneça disponível, não está calculando enquanto sente. Sêneca escreveu que a gratidão real, a gratidão que não tem fundo contratual, que não está esperando retorno, que não está sendo usada para criar obrigação, é uma das experiências mais raras e mais belas da vida humana. E ela só é possível quando você não precisa. Porque quando você precisa, a gratidão que você expressa está sempre misturada com o interesse de manter o que precisa. E o outro sente isso, mesmo sem conseguir nomear, mesmo sem consciência explícita. As pessoas sentem a diferença entre ser amadas por quem elas são e ser mantidas por quem a outra pessoa precisa que sejam. E quando você desenvolve independência emocional, quando você para de precisar, a gratidão que você expressa passa a ser limpa. E essa gratidão limpa, recebida pela pessoa que está com você, tem um efeito que nenhuma quantidade de esforço social ou de demonstração calculada consegue criar. Ela é sentida como real. Por que é? Vou deixar com você uma última imagem. Uma imagem que Marco Aurélio usava em seus momentos de reflexão mais profunda e que captura melhor do que qualquer conceito o que a independência emocional estoica realmente é. Ele escrevia sobre a chama que queima independente do vento, que o vento tenta apagar, às vezes com brisas suaves, às vezes com tempestades, mas que quando está bem alimentada por dentro, não se apaga. Apenas dobra com o vento. Pode dobrar muito. Pode parecer, nos momentos de maior pressão, que vai se apagar. Mas quando o vento passa, e o vento sempre passa, ela está lá, queimando. Não porque ninguém soprou nela, mas porque o combustível que a alimenta não vem de fora, vem de dentro. Você é essa chama. E o trabalho de toda essa conversa, de todos os ensinamentos que compartilhamos, de todas as práticas que exploramos, de todas as perspectivas que examinamos, é o trabalho de garantir que o combustível interno seja suficiente para que a chama queime independente do que o vento faz. Isso é a independência emocional estoica, não a extinção da chama para que o vento não possa apagá-la, mas o combustível interno tão sólido que o vento se torna irrelevante para a continuidade da luz. Você tem esse combustível, sempre teve. O trabalho é reconhecê-lo, cultivá-lo e parar de depender do vento para alimentar o que foi feito para arder por dentro. Preciso falar sobre algo prático e concreto que vai te ajudar nas próximas semanas enquanto você começa a aplicar o que aprendeu aqui. As situações específicas onde a dependência emocional aparece com mais força e o que fazer nesses momentos. Porque teoria sem prática situacional é como mapa sem terreno real. A primeira situação é quando alguém vai embora. Seja uma relação amorosa, uma amizade, um trabalho, qualquer situação onde algo que estava presente deixa de estar. Esse é o momento onde a dependência emocional se revela com mais clareza, porque a ausência do externo revela o que o externo estava preenchendo. O que fazer? Em vez de imediatamente buscar substituição, uma nova relação, uma nova distração, qualquer coisa que preencha o vazio, você senta com o vazio, não indefinidamente, mas com honestidade suficiente para examinar o que está sentindo. O que exatamente perdeu? O que a presença daquela situação ou pessoa estava dando que você não sabia dar a si mesmo? Essa pergunta
respondida com honestidade em vez de evitada, revela o ponto exato onde a independência emocional precisa ser construída. Não como punição, como mapa para onde o trabalho precisa ir. A segunda situação é quando a aprovação não vem, quando você faz algo que esperava ser reconhecido e o reconhecimento não aparece, ou aparece em intensidade menor do que precisava. O que fazer? Primeiro, note o que está sentindo. Nomeie com precisão. É decepção? É raiva? É a sensação de não ser suficiente? Segundo, pergunte: o que fiz de acordo com meus valores? Se sim, a ausência de aprovação não muda o valor do que foi feito. O valor não estava na aprovação, estava no alinhamento com seus próprios valores. Terceiro, pratique o que os estoicos chamavam de autovalidação, o ato de reconhecer para si mesmo, em silêncio, quando agiu bem. Não de forma arrogante, de forma honesta. Você fez o certo. Isso conta, mesmo que ninguém saiba, especialmente porque ninguém sabe. A terceira situação é quando você está sozinho, especialmente nos momentos onde a solidão parece mais pesada, onde o silêncio parece mais vazio, onde o impulso de buscar qualquer estímulo externo é mais forte. O que fazer? Em vez de ceder imediatamente ao impulso, você espera alguns minutos. Você senta com o desconforto da solidão, não indefinidamente, mas tempo suficiente para notar que não vai te destruir, que há algo dentro além do vazio que o impulso está prometendo preencher. E você faz uma pequena coisa que alimenta o interno em vez de distrair. Escreve, lê algo que nutre, caminha em silêncio, respira conscientemente. Essas pequenas escolhas, feitas repetidamente nos momentos de solidão, são o que transforma a solidão em solitude ao longo do tempo. São o investimento mais direto que existe no combustível interno que a independência emocional precisa para existir. E por fim, quero falar sobre o tempo que isso leva, com honestidade total, sem minimizar nem exagerar. Construir independência emocional real, não a versão performática de quem diz que não precisa de ninguém, mas por dentro ainda está completamente dependente, leva tempo, muito tempo. Não porque o processo seja intrinsecamente lento, mas porque o que está sendo desfeito foi construído ao longo de muitos anos. Padrões que operaram durante décadas não se dissolvem em semanas, mas isso não significa que não há progresso imediato. Os primeiros sinais chegam rápido. A qualidade do sono melhora quando você para de carregar na mente o estado emocional de todo mundo ao redor. A energia disponível aumenta quando você para de gastar no incontrolável. A clareza das decisões melhora quando elas param de ser distorcidas pela necessidade de aprovação. Esses são os primeiros dividendos. E eles chegam nas primeiras semanas de prática honesta. O que leva mais tempo é a solidez. A sensação de que não é apenas uma fase de clareza que vai passar, mas uma estrutura interna que ficou mais sólida de forma permanente. Essa solidez se constrói ao longo de meses e anos de prática consistente. E o que os estoicos ofereciam, e o que esse vídeo inteiro esteve construindo, é a estrutura de como praticar. Não a garantia de que vai ser fácil. A clareza de que vale o esforço. Que a liberdade que está do outro lado dessa prática, a liberdade de não precisar que o mundo seja diferente para estar bem, de não precisar de aprovação para se sentir suficiente, de não precisar que alguém fique para ter paz, é a liberdade mais real e mais durável que existe. É a única que não pode ser removida, e ela está sendo construída agora, nessa conversa, com cada compreensão que pousou, com cada perspectiva que mudou, com cada decisão que você vai tomar a partir de hoje, de forma um pouco mais alinhada com quem você quer ser. Vai lá nos comentários, escreve o que mudou para você. E nos próximos vídeos desse canal, continuamos construindo juntos. Te vejo lá.
Quero deixar com você algo que Marco Aurélio escreveu, que é para mim a síntese mais perfeita de tudo que conversamos nesse vídeo, e que quero que você carregue como âncora nas próximas semanas quando a prática ficar difícil. Ele escreveu: a felicidade do teu ser depende inteiramente da qualidade dos teus pensamentos, não das pessoas que ficam ou vão, não das aprovações que chegam ou não chegam, não das circunstâncias que cooperam ou resistem, da qualidade dos teus pensamentos. E a qualidade dos teus pensamentos é a única coisa sobre a qual você tem poder absoluto e inalienável. Ninguém pode entrar na sua mente sem que você abra a porta. Ninguém pode instalar um pensamento sem que você o aceite. Ninguém pode manter sua atenção em algo sem que você continue escolhendo focar ali. Essa liberdade, a liberdade de onde você coloca a atenção, de quais pensamentos você cultiva, de qual direção você direciona a qualidade da sua consciência, é a liberdade que os estoicos passaram a vida inteira ensinando como exercer. É a liberdade que Epicteto manteve como escravo, que Sêneca manteve no exílio, que Marco Aurélio manteve no peso de governar um império em guerra, e que você, com as condições muito menos extremas que tem, também pode cultivar. Não porque é fácil, não porque vai acontecer sem esforço ou sem tempo, mas porque é possível, porque foi demonstrado ser possível nas condições mais difíceis imagináveis, por pessoas que não tinham mais recursos do que você tem agora. Apenas a decisão de exercer a única liberdade que ninguém pode remover. Essa é a promessa do estoicismo. Não uma vida sem dor, não circunstâncias perfeitas, mas a liberdade interior que torna qualquer circunstância navegável, que torna qualquer perda processável, que torna qualquer adversidade material para o crescimento em vez de razão para o colapso. Você tem essa liberdade, sempre teve, e essa conversa existiu para te lembrar disso e para te dar as ferramentas com as quais começar a exercê-la de forma real, todos os dias, em silêncio, sem audiência, em direção à versão de você mesmo que é genuinamente livre. Boa sorte. Te vejo no próximo vídeo.